Olá, Então, é homem, só que ele é influencer e, eu vou ver se consigo colocar, se calhar, qualquer coisa ali para carregar moedas, que eu nem sei como é que se carrega as moedas no TikTok, preciso que me ensine, que eu hoje quero fazer um teste. Todos os dias ele tem batalhas, todos os dias ele está ao vivo, à noite. E quem foi ver o meu perfil foi a RP dele, ou seja, a moderadora dele é que foi ver o meu perfil e já foi tipo 3 dias seguidos ao meu perfil. Eu hoje acordei com a notificação do TikTok a dizer que ela tinha ido ver o meu perfil. 3 dias seguidos. olha só, super estranho. Eu não consigo ver os. Tô vendo assim se eu consigo abrir. Gente, não vais subir esta Nossa, live, pô, não? estranho, estranho, estranho. Não vais subir a live, pô, não? Porque eu Se entrei aqui a agora ouvir o vai. meu áudio, tá? Vamos lá. Ela me ouve. Está-me a ouvir? Ué, tá dizendo Você que tá você tá conectado. conectada. Olha, olha. Não. Não, eu não tô Eu não nem, tô nem nem, nem, vendo, nem nem, te nem te vendo. vendo. Ó, eu te vejo no outro perfil. Tenta falar alguma coisa. Alô? Olha que estranho. Eu te ouço, mas eu não te vejo. G, quando subires a live, corta ao início, tá? Por favor. Ah, geralmente eu tiro. Por favor. Ninguém precisa de saber o que, que a gente tava a falar. Ah, mas foi estranho. Estranho. Nossa, é que eu não consigo tirar um print pra te mostrar. A minha tela tá toda preta. Eu só me vejo, eu te ouço. Aí eu entrei pelo outro, né? Sim. No outro perfil eu consigo ver você. Só no meu que não. Tu estás em qual categoria? Tá na de sempre. É isso que eu queria ver aqui. Deve ser algum bug, É isso que eu estava a pensar. alguma coisa. Ah, estás na E Liga olha que 2. eu limpei o cache, né? E mesmo assim não adiantou, não. Pode estar a haver uma atualização. Deve ter. Bom, o importante é que as outras pessoas. Sandra, você está aí? Você consegue nos ver, Sandra? Tudo bom com você? Ela conseguir. Se as pessoas conseguem nos ver e nos ouvir. Mas a minha tela tá assim. Muito estranha. Muito doida. Depois eu vou ver se eu consigo tirar uma foto.
Não, e quando eu entrei, os quadrados nem mais tinham. Então, tá exatamente assim. Eu só vejo eu num quadrado e o restante tá tudo preto. Então deve estar em atualização. Apesar Provavelmente. que eu já levei um bloco num conteúdo já logo cedo. Então, Eu já tirei o conteúdo do ar. Sabe que eu estou chegando à conclusão? Não nos querem. E acho que você conseguiu entender. Aí depois a gente vamos conversar mais detalhadamente sobre isso. Mas a gente tá aqui porque a gente sabe o que a gente veio fazer, a gente tem a nossa proteção. E é isso, e a gente vai tocar o barco. Pensando que é assim, é. Não é assim, não. Se as pessoas estão ouvindo. Deixa eu testar. Eu vou fechar o meu microfone aqui. Fala um pouquinho, só para mim testar. testares o quê? Vais testar o quê? Eu vou testar o para ver se eu tô te ouvindo no outro. É que se eu abrir os dois microfones vai vir aquele barulho chato, sabe? Sei. Era só um pouquinho. Vou fechar. Mas fala alguma coisa. Alô, comadre Severina? Vou fechar aqui. Não, tão te ouvindo. Era essa a minha única dúvida, para saber se era só eu que tava te ouvindo ou se estão te ouvindo. Eu tava. Então, bora lá. Hoje, leitura viva vai ser bem vivo. A gente já vai começar na leitura. E depois a gente precisa conversar de uns dos Paranauê aqui. Que eu quero entender. Aí eu tava lendo já. Então, os capítulos é curtinho. Agora, quando entrar na outra história, o Zigoto Errado, ela é bem mais longa. Aí essa vai precisar de um pouco mais da nossa atenção. Então, eu já vou começar a leitura. A lembrança e a persistência não importa o que aconteça. Todas nós temos um anseio que sentimos pela nossa própria turma. Nossa turma selvagem. Vocês devem se lembrar de que o patinho fugiu depois de ser impiedosamente torturado. Em seguida, teve uma altercação com um bando de gansos e quase foi morto pelos caçadores. Foi expulso de um quintal e da casa de um lavrador e finalmente exausto, caiu tremendo às margens do lago. Não há mulher que não conheça essa sensação. E, no entanto, é exatamente esse anseio que nos leva a insistir, a continuar, a prosseguir com esperança. É essa a promessa da psique selvagem para todos nós. Mesmo que tenhamos apenas ouvido falar de um maravilhoso mundo selvagem, a qual um dia pertencemos, apenas vislumbrado esse mundo ou sonhado com ele, mesmo que até agora nós ainda não tenhamos tocado ou apenas o tenhamos tocado momentaneamente, mesmo que nós não nos identifiquemos como parte dele, a recordação desse mundo é um farol que nos guia para o lugar a qual pertencemos, pelo resto de nossas vidas. No Patinho Feio, um sábio anseio surge quando ele vê os cisnes alçando voo pelos céus, e a partir desse único acontecimento, sua lembrança daquela visão lhe dá sustento. Trabalhei com uma mulher que estava muito perto do seu limite e pensava em suicídio. Uma aranha que tecia uma teia na sua varanda chamou sua atenção. Não saberemos nunca exatamente o que na atividade do pequeno inseto foi capaz de quebrar o gelo que circundava sua alma para que ela pudesse se libertar e voltar a crescer. No entanto, estou convencida, tanto psicanalista quanto como cantadora, que muitas vezes
são as coisas da natureza que têm maior capacidade de cura, especialmente aquelas muito simples. Os remédios da natureza são poderosos e diretos. Uma joaninha na casca verde de um melão, um tordo com um pedaço de barbante, uma planta do mato em flor, uma estrela cadente, até mesmo um arco-íris num caco de vidro na rua. Qualquer um deles pode ser o remédio adequado. A persistência é estranha. Ela exige uma energia tremenda e pode se abastecer por um mês com 5 minutos de contemplação de águas calmas. É interessante salientar que, entre os lobos, não importa o quanto esteja doente, não importa o quanto esteja coado, o quanto esteja só ou enfraquecida, a loba persiste. Ela corre mesmo com a perna quebrada. Ela se aproxima dos outros à procura da proteção da matilha. Ela se esforça ao máximo para superar na espera, na astúcia, na velocidade ou na duração da vida aquilo que a esteja atormentando. Ela dedicará todas as suas forças a respirar bem. Ela se arrastará, se necessário, igual ao patinho, de um lugar para o outro até encontrar o lugar certo, um lugar benéfico em que possa se recuperar. A principal característica da natureza selvagem é a persistência, a perseverança. Isso não é algo que se faça, é algo que se é, em termos naturais e inatos. Quando não temos condição de vicejar, seguimos adiante até podermos voltar a vicejar. Seja o nosso isolamento originado de um afastamento da nossa vida criativa, seja uma cultura ou uma religião que nos rejeitou, seja um exílio da família, um banimento de um grupo, seja a imposição de sanções a nossos movimentos, pensamentos e sentimentos. A vida selvagem profunda continua e nós persistimos. A natureza selvagem não é natural de nenhum grupo étnico específico. Ela é a natureza essencial das mulheres do Daomé, dos Camarões e da Nova Guiné. Ela está nas mulheres da Letônia, dos Países Baixos, da Serra Leoa. Ela está no cerne das mulheres da Guatemala, do Haiti, da Polinésia. Digam o nome de um país, de uma raça, de uma religião, de uma tribo. Digam o nome de uma cidade, de uma aldeia, de um solitário posto fronteiriço. Todas as mulheres têm isso em comum. A mulher selvagem, a alma selvagem. Todas elas continuam a tatear em busca do selvagem e a segui-lo. Por isso, se precisarem, as mulheres pintarão céus azuis nas paredes da prisão. Se a meada se queimou, elas fiarão mais. Se a colheita estiver destruída, elas farão outra semeadura imediatamente. As mulheres desenharão portas onde não houver nenhuma, e elas as abrirão e passarão por essas portas para novos caminhos e novas vidas. Como a natureza selvagem persiste e triunfa, as mulheres persistem e triunfam. O patinho é levado a arriscar a vida por um fio. Ele já se sentiu só, frio, congelado, acuado, perseguido. Já atiraram nele, já desistiram dele. Ele já se sentiu desnutrido, longe, fora de todos os limites, no limiar entre a vida e a morte, e sem saber o que iria acontecer depois. Nessa hora, vem a parte mais importante da história. Chega a primavera, começa a vida nova, uma reviravolta, uma nova oportunidade de tentar. O mais importante é esperar, aguentar esperando pela nova vida criativa, pela nossa solidão, pelo nosso tempo de ser e de fazer, pela nossa própria vida. Esperemos, pois, a promessa da natureza selvagem. Esperemos, pois, a promessa da natureza selvagem é a seguinte: depois do inverno, sempre vem a primavera. Eu lembrei daquela frase: depois da tempestade sempre vem a bonança. Eu acho que parece refletir muito aquilo que a gente está vivenciando aqui. Olá, sejam bem-vindos de saída. É uma coisa muito interessante, a gente tem aquele anseio, a gente não sabe nem do que, a gente sai à busca de alguma coisa, igual o patinho, mas a gente só reconhece
quando a gente encontra os nossos iguais. A gente só reconhece quando a gente percebe aquilo que vem da nossa alma, né? Ele foi os gansos. Aí tem aquela história do leão, acho que é leão, que vivia no meio dos lobos. Aí tem o homem que vivia no meio dos macacos, né? Mas a gente só conhece mesmo quando a gente sente e reconhece alguma coisa dentro da gente. Ruth, está aí? Eu tava a ouvir e fiquei com aquela parte de as mulheres vão abrir as portas onde não houver. A mulher vai abrir a porta onde não houver. A potência até da própria natureza trazer essa, como é que eu ia dizer, essa abertura, né, que ela fala ali de início, quando estava com aquela mulher que tentou tirar a sua própria vida, né? E a aranha na questão dos arquétipos e dos florais xamânicos, a aranha ela é uma construtora de sonhos. Tanto que ela tece uma teia, né? E essa teia, ela é tão perfeita, que se ela ficar muito bem feitinha, ela fica uma geografia, um símbolo sagrado. Se ela tiver espaço para desenhar, para fazer teia como deve ser, a gente vai encontrar o símbolo da harmonia, a gente vai encontrar o símbolo da proteção, que a gente encontra nos símbolos da geometria sagrada. Nossa, eu encontrava o nome. Da geometria sagrada. Então dá os nomes dos gráficos, né? Da harmonia, o gráfico da flor da vida, o gráfico de proteção. Eu vi Nossa, eu naquele dia tive pena no teu telemóvel comigo e ter tirado fotografia, porque eu acho que eu fiquei tão encantada com a fotografia, com a teia, que acabei não tirando fotografia e estava tipo, eu e o meu chefe na altura, no supermercado, os dois a olhar para o alecrim, vendo a teia que estava com o orvalho ainda da manhã. Estava uma manhã muito fria, então ainda estava com os gotos do orvalho. Ali a gente estávamos os dois a beber o café e a fumar o cigarro, porque na altura eu era fumadora, beber o café e a fumar o cigarro, e estávamos os dois pasmados, em pé, parecíamos duas baratas tontas ali, olhando para a teia perfeita e nenhum tirou fotografia. Que a teia estava exatamente o símbolo do escudo de proteção da geometria sagrada. Muito louco. Como é que uma aranha tem a percepção para fazer as medidas exatas para desenhar aquele escudo, desenhar aquilo, fazer aquele movimento e o tempo que ela demora a fazer aquilo. Nossa, estava perfeita, mesmo perfeita. É muito olhar essa questão da teia, né, da aranha que te faz uma teia e que ela tem a possibilidade de ajudar a construir ou distrair pessoas e olhar para aquela teia enquanto ela tece aquela teia, né? E a aranha, ela tem. Eu sou. Nossa, eu estou falando sobre aranha e já me dá comichão por tudo quanto é lado. Tenho fobia, né? E, no entanto, é um dos bichos que ela vai ter que comer aquilo que não dá certo. E o que é que quer dizer com isto? Eu estava a assistir a Cris Arcangel um dia destes e ele estava a falar sobre isso num dos seus vídeos, em que ela dá essa personificação faz essa comparação com a aranha, que a aranha quando joga a teia vai ter que cair em algum lado. E se a teia não cair, ela vai puxar a teia, engolir aquela teia novamente, para voltar a mandar a teia novamente. Ela não solta a teia, ela engole a teia. É muito louco isto. Então ela colhe, ela própria vai engolir aquilo que ela teceu.
é muito aquilo que tu comes, tu colhes aquilo que tu plantas, né? E ela colhe a teia, ela recolhe a teia para dentro dela, engole a teia e depois volta a jogar a teia novamente até a teia chegar no sítio que ela quer que ela chegue. Porque a teia não vai até o lugar que ela quer. Ela vai jogá-la para o lugar que ela quer que ela jogue. Aí olha o coisa que a Clarissa trouxe nessa parte onde ela fala sobre as mulheres que abrem as portas onde não há portas. Então, aonde não há teia, a aranha atira a teia. Você sabe que eu lembrei agora? Eu fiquei pensando agora na questão de sinais. Alguma coisa na psique também daquela da mulher que ela citou no início devia estar desperta para que ela entendesse o sinal o que a aranha trouxe para ela, né? Essa contemplação da natureza. É muito interessante. Eu tenho algumas passagens com insetos, né? Mas talvez eu não. É que eu tenho duas passagens bem negativas com aquelas borboletas negras, sabe? Não gosto delas muito. Mas as outras coisas, as outras passagens. Sabe o que eu pensei agora? A questão de você estar presente na própria vida. Para poder prestar atenção, para poder entender o que aquilo está querendo dizer, né? Igual, para poder criar. Quantas coisas as mulheres não criaram vamos dizer assim, do nada, né? Não eram para elas fazerem e elas foram lá e fizeram. Ainda tá recente, né? As conquistas das mulheres, né? E é interessante. Ela desenha a porta onde não há nenhuma porta. Elas abrem a porta e passam por essas portas para novos caminhos e novas vidas. Assim como a natureza, né? A natureza selvagem, instintiva, aquilo que está lá dentro, que faz com que nunca pare, esteja sempre indo. É muito interessante. Eu, eu li essa próxima leitura aqui, essa leitura ainda está me fazendo refletir, né? Eu vou aproveitar, vou dar uma lidinha antes. Oi Maria, bom dia, seja bem-vinda. Obrigado pelos taps. Bom, vamos continuar. O amor pela alma. Aguarde, confie, faça sua parte. Você descobrirá seu próprio caminho. Esse aqui para mim foi uma paulada. Porque realmente eu tenho muita dificuldade de aguardar e confiar. Eu li aqui. Aguarde, confie, faça a sua parte. Você descobrirá seu próprio caminho. No final da história, o Cisnes reconhece o patinho como um dos seus antes dele mesmo. Isso é bem típico das mulheres exiladas. Depois de tanto sofrer e vaguear, elas conseguem atravessar por acaso a fronteira com seu próprio território e muitas vezes não percebem, por um certo tempo, que as expressões das pessoas deixaram de ser depreciativas e passaram a ser neutras com maior frequência, quando não sejam de admiração e de aprovação. Seria de se pensar que, já que estão agora no seu próprio chão psíquico, elas estariam delirantemente felizes. Mas não. Pelo menos por algum tempo. Sentem uma terrível desconfiança. Será que essas pessoas realmente me consideram? Será que aqui eu estou em segurança? Será que não vão me espantar daqui? Será que agora vou poder dormir com os 2 olhos fechados?
Será que está certo agir como um cisne? Com o tempo, essas suspeitas são abandonadas e começa o próprio estágio da volta ao próprio eu, a aceitação da nossa própria beleza singular, ou seja, da alma selvagem da qual somos feitas. É provável que não exista uma medida melhor e mais confiável para se saber se uma mulher passou pelo status de patinho feio em algum ponto de sua vida ou durante toda ela do que sua incapacidade de aceitar um cumprimento sincero. Embora essa atitude possa ser uma questão de modéstia ou possa ser atribuída à timidez, apesar de muitíssimos ferimentos graves serem descartados descuidadamente como nada mais do que timidez, é muito mais comum que a mulher evite o elogio, gaguejando, porque ele inicia um diálogo automático e desagradável na mente da mulher. Se você disser que ela é bonita, que sua arte é linda, ou se a elogiar por alguma coisa que a sua alma participou, que tenha sido inspirado por sua alma ou que esteja dela impregnada, algo na sua cabeça lhe diz que ela não merece elogio e que você que a está elogiando é idiota por ter uma opinião dessas a seu respeito. Em vez de entender que a beleza da sua alma aparece refulgente quando ela é ela mesma, a mulher muda de assunto e consegue assim roubar o sustento do self-alma, que se nutre de ser reconhecido. Portanto, essa é a função final da mulher exilada que encontra seu próprio grupo. Não só de aceitar a própria individualidade, a própria identidade específica como um determinado tipo de pessoa, mas também a de aceitar a própria beleza, a forma da nossa própria alma e o fato de que viver junto dessa criatura selvagem transforma a nós e a tudo que ela toca. Quando aceitamos nossa própria beleza selvagem, ela fica em perspectiva e nós deixamos de ser incomodadas pela sua percepção, mas também não renunciaríamos a ela nem negaríamos sua existência. Uma loba sabe a beleza que tem ao saltar? Uma fêmea de felino sabe as belas formas que cria ao se sentar? Uma ave se espanta com o som que ouve ao abrir as asas? Aprendendo com elas, simplesmente agimos à nossa própria maneira e não evitamos nossa beleza natural nem nos escondemos dela. Como os animais, simplesmente somos, e isso é bom. Para as mulheres, essa procura e essa descoberta se baseiam na misteriosa paixão que as mulheres têm pelo selvagem, pelo que lhes é inato. Estivemos chamando objeto desse anseio de mulher selvagem, mas, mesmo quando as mulheres não a conhecem pelo nome, mesmo quando não sabem onde ela reside, elas se esforçam para alcançá-las. Elas a amam do fundo do coração. Elas anseiam por ela. E esse anseio é tanto motivação quanto locomoção. E é esse desejo intenso que nos faz procurar a mulher selvagem e encontrá-la. Não é tão difícil quanto você poderia imaginar a princípio, pois a mulher selvagem também está procurando por nós. Nós somos seus filhotes. Uau! Gente, esse é um livro que nunca vai ter aquela coisa de ter um fim. Você lê, você interpreta, você reage. Ele te nutre. Ou seja, ela vem falando, ela vem fazendo essa construção da mulher selvagem. Na realidade, é bem isso, quando é como sentir o chamado, né? Acredito que é por isso que muitas mulheres não conseguem ler esse livro. Porque o chamado desse livro, ele é muito forte. Pelo menos para mim está sendo. Ele desperta muita coisa, faz a gente pensar muita coisa, dá uns nó na cabeça, sensacional. Agora, essa primeira frase que é do texto aqui, essa é a frase que está ainda me pegando. Da questão do aguardar e confiar.
fazer a sua parte, né? E ela vai mostrando assim, não é racional, né? Você sempre fala muito isso, que não é razão, não é racional. Apesar de eu ser extremamente, né, ter esse masculino, vamos dizer assim, forte em mim, de buscar a racionalidade. Mas ele é muito. Este primeiro parágrafo aqui do aguentar, resistir, trabalhar, encontrar o caminho. No final da história, os sinos reconhecem o Patinho como sendo um dos deles antes ainda dele próprio o reconhecer. Isto é uma atitude muito típica de mulheres proscritas. Este é também aquele lugar que as mulheres fazem assim, olha, caminho só faz por aqui. E a outra diz assim, não, mas eu vou por ali. E a outra que está lá, já está no caminho, faz assim, não, o caminho se faz por aqui. E a outra está lá, não, o caminho é por aqui, eu vou fazer por aqui. E o que é que o Patinho está a fazer? Ele está sendo teimoso, não segue os primeiros cisnes que surgem perto dele, e ele continua a ser teimoso, o que acaba por acontecer, ficou preso no gelo, né? Então, às vezes convém ouvir o chamado, quem já está no chamado, né? E depois ela diz aqui, depois de toda a sua difícil caminhada, consegue ultrapassar a fronteira que as leva ao seu território de origem. Muitas vezes sem que compreendam de imediato que as pessoas já não os olham depreciativamente, tendo passado a adotar quase sempre uma atitude de neutralidade, mesmo quando não as admiram ou aprovam. Este é pura física quântica. É quando tu transformas uma parte e tu chegas a ficar num lugar e que tu já não sabes como é que é esse lugar e depois tu vais estando num outro lugar e enquanto não chegar àquele lugar tu também estás meio cá, meio lá. Será que ficas na defesa? Depois de toda a difícil caminhada, conseguem ultrapassar a fronteira que as leva ao seu território de origem. Ok. Então o Patinho encontra os cisnes. Muitas vezes sem que compreendam de imediato que as pessoas já não os olham depreciativamente. Para ele assimilar que os outros cisnes não olham para ele de maneira depreciativa, ele tem que se habituar a tal. Tendo passado a adotar quase sempre uma atitude de neutralidade, mesmo quando não os admiram ou aprovam. Que este é o lugar também, quando ele volta lá junto dos outros patos, ficam assim, ok, mas ele é diferente, né? Olhar diferente, maneira diferente. Pois ela diz aqui ainda, quando aceitamos a nossa própria beleza selvagem, colocamos em perspectiva, colocamos-la em perspectiva e deixamos de estar comovedoramente conscientes dela. Ou seja, quando a gente aceita, nestes dias eu estava a ter uma conversa com a Jamile, eu até ri com a Jamile. Como é que uma pessoa até ri com a própria Iane? Eu estava a comentar algo e o Jamile disse assim, isso que estás a comentar é porque também existe em ti. Aí eu disse assim, tá, ok. Aí, para mim, foi muito difícil assimilar depois de todos os processos, né? Porque eu vinha de uma mãe pato e eu sendo um cisne, né? A mãe pato, ela não defende, a mãe pato, ela não apoia, a mãe pato, ela coloca ainda mais para baixo a beleza, ela não sabe ensinar a sua filha a se defender dos predadores, ela não sabe ensinar a sua filha a lidar com a sua própria beleza e quando eu olhei para mim, né, e toda a gente disse assim, tu és muito linda, tu és gira, tu és não sei o quê, tu és assim, tu és assado, né? Eu disse, é só os teus olhos. Eu não me acho. Eu não me acho. Só que o não me achar, eu me ofendia, eu sentia extremamente magoada com aquilo que as pessoas diziam de eu ser bonita, de eu ser gira, de eu ter um corpo bonito, de eu ter isto, de eu ter aquilo, de eu ser inteligente. Ou seja, eu estava repudiando a minha própria beleza.
quando a gente faz isto, a gente teme a nossa própria beleza. Nós tememos a nossa própria beleza. E foi aqui ela fala sobre isso, né? Quando aceitamos a nossa própria beleza selvagem, colocamos-la em perspectiva, primeiro, e deixamos estar comovedoramente conscientes dela, ainda que nada nos fizesse abandoná-la ou repudiá-la. Né? Eu repudiei minha própria beleza, por não saber aceitar. E por não saber aceitar isso, hoje eu aceito, né? Hoje eu tô aqui a falar, hoje eu aceito, hoje eu tô melhor com isso e hoje eu aceitei até a minha própria natureza selvagem. Até a minha própria natureza selvagem eu aceitei. Então, é exatamente até isto que ela diz. Será que saberá uma loba que quão bela é quando salta? Saberá um felino que pelas posturas que adota quando se senta, e um pássaro ficará espantado com o som que ouve quando abre as asas? Aprendendo com eles, comportamos-nos segundo a nossa própria verdade e não nos afastaremos nem nos esconderemos da nossa beleza natural. Tal como as outras criaturas, limitamos a existir e isso é o que está certo. Essas questões, né? Seja bem-vinda, Tunga. A Tunga é uma cantora, ela canta MPB, é uma poética também, que nem a gente. A gente está fazendo aqui a leitura de Mulheres que Correm com Lobos. Assim, ela citou a beleza, mas tem vários outros predicados que às vezes as pessoas nos dão e a gente vai, parece que de imediato, a primeira coisa que você rejeita, até você entender para poder se identificar com aquilo. Igual, assim, o asiático, né, o japonês em si, ele tem muito essa coisa, né? Ai, que os japoneses são inteligentes, os japoneses são inteligentes. A minha resposta nunca foi os japoneses são inteligentes. Não, o japonês é esforçado. Ele não é inteligente. Mas ele é as duas coisas. A inteligência também vem de esforço. Disciplina aí é lá com eles lá, porque disciplina não é o meu forte. Eu ainda tenho muito... Eu sou comprometida com o que eu faço, mas eu ainda não sou disciplinada. Tunga, seja bem-vinda, fica à vontade, se você quiser dar um parecer também sobre aquilo que a gente está conversando aqui. Já senta, puxa a cadeira, puxa o sofá, coloca a mantinha nas pernas e já senta aí conosco. Verdade. Eu e a Tunga, a gente admira um mesmo cantor, que ele também realmente ele é sensacional. E aí, assim, até você conseguir, né, aceitar essa questão de quando falam, de você reconhecer aquilo que você... de que você é. Antigamente, bem antigamente, as pessoas falavam pra mim, ai, você é muito carismática. Eu não sabia nem o que era carismático, tudo mais ser carismático, né? E aí eu ficava, aquilo... É igual a questão, né, de quando eu falo da beleza, parece que causa um incômodo. Uma parte de você tá falando, é outra parte. Sei não. Acho que a pessoa tá querendo alguma coisa. Isso. Obrigado. Gratidão por ativar o Heart Me. Exatamente. Isso faz muita reflexão, né? Mas aqui também o que eu senti dessa leitura, dessa parte, é a questão do tempo. Essas coisas não é assim que acontece. Ela, atenção aqui uma coisa, né? Onde é que está aqui a parte que ela fala sobre isso?
há coisas que se acelera com a terapia e ela é junguiana, então é aquela terapia longa, como também a psicanálise de Freud é extremamente longo, enquanto que é por exemplo, há uma coisa que este mês lá na nossa senhora, como é que ele se chama? Lá nos Comprometidos, né? O grupo das ricas. E, quem já quiser saber como é que é, já convida eu e a Gi, pergunta a mim e a Gi o que é esse grupo. Nós lemos lá livros sobre prosperidade e abundância. E nos grupos das ricas eu coloquei a ferramenta do Theta. Né? Que tu já passaste pelo Theta, tu sabes que é uma ferramenta terapêutica. E na ferramenta terapêutica do Theta, a gente faz uma coisa que é ensinar o nosso corpo a viver alguma coisa que ele ainda não viveu. E nós pedimos até ao Criador para nos ensinar a viver aquilo que o nosso corpo ainda não viveu. Se a gente não tem memória, ela pode ser gerada. Mas em vez de a gente fazer isso na força, a gente vai lá, pratica primeiro em meditação e depois transforma. É como se a gente fosse na linha do tempo, fosse no futuro e depois vai para cá. E isso torna a coisa mais fácil. Eu não sei como ser milionária. Ok, então a gente vai lá no Criador, a gente pede para o Criador nos ensinar a ser milionários e a sensação vem. A gente pode ouvir logo. Vem os bloqueios. Mas esqueceu eu para ser milionária. Eu nasci lá na favela, lá não sei de onde, e esqueceu. Os meus pais nunca foram milionários, ninguém da minha família foi ser milionário. Como é que eu vou ser milionária? Então, a gente pode acelerar às vezes os processos, né? E ajudando desta maneira, né? Fazendo estas sessões, entendendo estas sessões. E aqui, como a Clarissa traz, né? Às vezes quando a gente caminha sozinhos é fazer exatamente isto, aguentar, resistir, trabalhar e encontrar o caminho. É estes 4 passos. E isto demora para encontrar. Ontem eu estava a ter uma conversa com a Gi, eu não sei qual foi a reação da Gi, mas eu senti que ela tinha ficado com espanto, né? Quando eu tive aquela conversa com ela. Porque a verdade é que quando eu me sinto incomodada com a amizade, eu vou embora. Eu não fico. Não. E a Gi perguntou qualquer coisa e eu disse, não, eu não sei como é que é ter uma amizade saudável. Porque eu sempre tive essas amizades de cobrança. Aí a gente disse assim, olha, ter uma amizade saudável é isto, a gente senta, a gente conversa, a gente acerta e a gente fica bem. E foi louco, porque a seguir eu me senti em paz com a situação. E até hoje estou me sentindo em paz com a situação. E isso foi um movimento que eu pedi ao Criador para ele me ensinar qual é que era a sensação de ter essas amizades saudáveis. Eu estou vivendo isso. Eu vivia a toxicidade. Eu não vivia a plenitude de uma amizade saudável. Eu vivia a cobrança, a exigência, tudo menos o... E essa é a parte densa, né? Até me emocionei aqui. Gente, de vez em quando eu fico olhando para baixo porque o meu TikTok ele tá preto. Então às vezes eu olho para baixo para poder olhar o que tá a real, porque olha, tá vendo? Aqui tá parecendo bonitinho, no meu celular tá tudo preto. Preocupa. É verdade. Eu também essas questões de amizade. Olha, as minhas melhores amizades são aquelas que mais tapas me dão, né? E tenho uma amiga que ela. É que assim, ela às vezes ela acredita tanto na minha capacidade, tanto, que às vezes eu me choco. Aí eu olho pra ela e tipo, de onde você tá vendo isso, né? Aonde você está vendo que eu não estou vendo essas coisas? E aí de vez em quando ela me dá uns acorda, né? Verdade, Tunga. É bem isso. Você conseguiu ver? A Tunga colocou aqui. Até porque é impossível termos espaço e tempo para acolher todas as pessoas que chegam a nós. Isso é uma verdade. Quanto mais a gente cresce, mais, né? Realmente, mais esse espaço, mais esse tempo, ele vai se tornando Concordo.
Concordo plenamente, Verdade. Tunga. Seleção fina se faz necessária, exatamente. Por isso é que eu me afastava, quando eu começava a olhar e dizer assim, esta amizade, eu não quero este tipo de amizade. Eu não quero estar num lugar onde estão constantemente cobrando da minha presença, eh, cobrando como se eu estivesse em dívida com a pessoa e a pessoa nem sequer contribuiu praticamente nada para a minha vida, né? Então, é aquele lugar, a pessoa está cobrando uma coisa que é a minha presença e, e ela contribuiu com a presença dela na minha vida para estar a cobrar isso, né? Olha só, a minha mão hoje até faz corações só. Ela é o filtro bonitinho dela. E a gente vai andando na vida e fazendo essa seleção. É lógico que eu escolhi ter relacionamentos saudáveis. Escolhi ter relacionamentos saudáveis. E ter relacionamentos saudáveis é exatamente isso. Pera, pagou. 1 milhão de amigos é igual a zero, meia dúzia são exatamente Peraí, 6. deixa eu provar aqui. Nossa, Tonga, que isso é muito filosófico. 1 milhão de amigos Nossa, é igual a zero. é que assim, a Tunga não abre muita live, é raro, né? Mas ela tem essa percepção. Isso é Eu totalmente estoico. acredito. Aí eu não sei, né? Mas eu já conheço, acho que tá para o quê? 1 ano ou 2 ela daqui da plataforma, né? E ela sempre faz umas colocações assim Bem intenso. incríveis. Nossa, se um dia ela abrir, você tiver a oportunidade de participar, ela tem uma aura de tranquilidade. Ela passa uma coisa assim de fique bem. Eu não sei explicar, né? Mas é mais ou menos assim que eu sinto, até quando a gente conversa. Apesar que a Tunga me enganou. Porque quando eu conversava com ela na rolagem, ela parecia assim, muito jovem. Eu achava que eu tava falando com uma mocinha, né? Não que ela não seja jovem, né? Mas acho que ela deve estar na nossa faixa de idade. Mas eu achava que ela tinha uns 20 aninhos ali. Mesmo com essa mentalidade, né? Porque existem muitas meninas, entre aspas, né? Que não são meninas, mulheres, assim, jovens que têm esse discernimento. E às vezes até são aquelas que ficam como o patinho feio. Eu até lembrei de um menino que faz tempo que eu não vejo ele aqui. Nem sei se ele tá fazendo mais live aqui. Mas ele tinha um discernimento sobre política, né? Ele falava no perfil dele sobre política, mas ele tinha um discernimento, sim. Era uma pessoa que era gostoso de você sentar para ouvir as colocações inteligentes, né? Que ele tinha ali para fazer. Não era aquela coisa de, ei, vamos, uhul! Era uma coisa mais sábia, assim. Era muito bom. São os anciões com pele de jovem, né? Porque, As Deus, almas aquele menino velhas. tinha. Ele tinha, acho que era 20 e poucos anos, mas a sensação de conversa, você sentia que você estava conversando com uma pessoa de uma maturidade assim, tipo 40, 60 anos, né? Quando a pessoa é adulta e é madura, né? Porque às vezes tem uns casos que não. Eu ia dizer isso. Às vezes estás a falar com pessoas que, mesmo com 40 anos, não passam de uma criança de 5 anos. Então, é esse lugar. Eu conversei com o miúdo o ano passado. Nossa, eu fiquei fascinada pelo miúdo, tá? Se o miúdo um dia me ver aqui nas redes, ele que se manifeste, se quiser se manifestar, porque eu tenho que dar os parabéns à educação da mãe. 17 anos na política, sentado ao lado de um dos grandes políticos. Eu vou falar grande, não sei, assim, eu não julgo, tá? Política eu não julgo, não faço, mas também não sei o que é certo e o que é errado, né? Vamos lá. Na altura, ele se revelou para mim um homem extremamente assustador. No entanto, que ele trazia havia coisas que ele tinha razão, mas ele trazia umas coisas para as mulheres que eu não gostava, umas colocações para a mulher. E
E eu falei com o miúdo, e o miúdo me disse que não, que aquilo era só. Era uma coisa que ele também estava a tentar ajustar, que era trazer mais direitos para as mulheres. E o miúdo com 17 anos, e quando eu digo miúdo, 17 aninhos, já na política e já como representante da juventude do Partido Jovem, que é que eu tenho um nome, tá? Aí eu ficava assim, uau, 17 anos. E olha que ele largou os amigos dele, eu estava numa feira medieval, ele largou os amigos dele, com quem estava comendo, bebendo, fumando e tal, para vir falar comigo, assim, do nada. Eu fiquei assim, o que aconteceu aqui, criador? Que eu não estou entendendo. É bem isso que a Tunga colocou mesmo. A idade é algo muito, muito, muito relativo mesmo. Mas eu gostei dessa frase que ela colocou aqui. Tô refletindo, 1 milhão de amigos é igual a zero e meia dúzia são exatamente 6. Interessante. É a alma jovem, né? É, Alma jovem. é verdade. É igual esse menino que a gente vai na live dele também. Ele é jovem, ele tem aquela energia jovial, aquela coisa gostosa assim, mas ele tem um lado que você. Não sei, né? A gente passa com o tempo, com o convívio, a gente passa a observar outras coisas, mas ele tem uma maturidade realmente que me encanta bastante. Agora eu Sim, tô até aqui. enquanto. Ia falar da questão do seu horário, Ruth. Queres ler não, a gente faz a ativação e depois a gente amanhã está um bocadinho mais. Isso. Amanhã a gente vai estar na página. Estamos lendo esse livro, nós vamos estar na página 221 da minha edição. E nós vamos falar sobre o zigoto errado. Eu já dei uma palhinha assim em cima e já comecei a refletir, mas ele é um capítulo, ele é um capítulo não, são várias páginas, ele é um pouco longo, mas já me deu vontade de dar risada, não sei porquê, Eita, meu. mas como sempre, né, a Clarissa, ela traz em forma de história muito conhecimento. Apesar que a gente estava numa imersão, né, no domingo, eu também achei muito interessante essa coisa das histórias, né, contar certas histórias no momento certo. É muito, muito profundo. É verdade. Então, bora lá? Então, assim, Tunga, como você, né, nunca esteve aqui, a gente faz a leitura do livro. Depois que a gente faz a leitura do livro, a gente faz esses comentários, a gente leva um pouco de reflexão e a gente finaliza com o trabalho da Ruth, que ele faz uma integração. Ela até comentou da questão do Theta, e eu vou dizer até um pouco mais. Talvez na época que a Clarissa escreveu, não era tão conhecida as terapias energéticas, né? Aí já despertou a curiosidade do outro livro. Será que no outro livro entra alguma coisa? Mas as próprias terapias energéticas, terapia quântica, elas fazem com que algumas dessas coisas que a gente levaria muito mais tempo, seja mais rápido. Até tem uma amiga psicóloga que ela foi estudar as terapias energéticas porque ela falou, o importante para o cliente não é passar anos me pagando, né? Não é isso que eu quero. Eu quero que ele tenha melhora, né? Obrigado, Tunga. Gratidão. Essa colocação que tu colocaste agora, ela é muito interessante porque eu também quando eu conheci, eu tive uma psicóloga em 2010, depois eu conheci outra em 2013. E quando eu conheci essa minha psicóloga em 2013, eu achava fascinante a maneira como ela falava
da psicologia e a maneira como ela colocava. Mas a especialidade dela era a displasia e a afasia. Ela era especialista nessa área. O que é isto, né? O que é isso da displasia e da afasia? Isso acontece muito na quem tem AVCs. A pessoa às vezes perde a capacidade ou de verbalizar as palavras ou de identificar as coisas. Por exemplo, a garrafa d'água, né? Foste buscar a tua garrafa d'água, tenho a minha aqui, a minha, vou já dar coisa também para buscar, para ir buscar quem vai assistir gravado. A minha até 2 litros, podem fazer com 2 litros, fica o floral para o dia inteiro, com essa reprogramação. E a especialidade dela era isso, só que na altura a única pessoa que tinha vaga era ela para me atender. Aliás, o caso foi exposto em cima da mesa e a orientadora de estágio dela quis ficar com o meu caso e entregou o caso para ela. Porque o meu caso era um caso muito, muito bicudo, precisava de não. Hoje já sei como é que se chama a técnica, que é a técnica de Lacan, já lá aprendi essa técnica, o nome da técnica, da ferramenta, e ela é extremamente frustrante. Para mim, frustrante. Para algumas pessoas pode ser boa, mas para mim era extremamente frustrante. Só que essa psicóloga, tanto essa segunda psicóloga como a primeira, quando eu chegava nas conversas com elas me davam ferramentas para eu me trabalhar. Elas não ficavam só escutando, elas faziam perguntas para eu ter despertares. No sentido de, você já pensou de maneira diferente em relação a este assunto? E se contasse a historinha de maneira diferente, como é que seria? E como é que seria a partir de agora você ver a coisa diferente? Elas davam-me elas davam estas perguntas e eu ficava assim, caraca, parece que levei o meu cérebro parece que levava assim um estalo. Eu tinha que ir buscar, porque lá está, aí eu comecei a entender que a nossa mente ela responde sobre perguntas. Ela teve que ir buscar, oi Mago, ela teve que ir buscar, esta gente ela é muito esperta, olha só, ele só vê na altura, G, na altura que a gente está lendo não vem, só vê na altura do padrão não ler. Ele vem sim. Mas é que ele se inspirou de vir hoje. O pessoal fica muito inteligente, né? Como a nossa mentora diz, é isso. Este é o teu perfil original, boa tunga. Então, elas davam essas ferramentas, né? E uma das coisas que eu percebi nelas. Eu estava a falar dessa coisa da displasia e da afasia. A garrafa da água, já perdi aqui o raciocínio. A garrafa da água É daqui do Brasil, mas é outra região que lá o horário é diferente. Ok. E eu comecei a perceber que as ferramentas dão esse movimento, essa aceleração na nossa psique, na nossa energia. Então, quando eu trago aqui os comandos, Ué, você falou às 8, agora você me endoidou. pois, Que eu sei que tem região que é 1 hora. Tem 1 hora a mais, tem lugar que é 1 hora a menos. eu acho que perdeste o horário. Acontece. Acontece. Então, bora lá. Então, as ferramentas aqui, a mesa, ela traz esse movimento, ela traz essa aceleração. Então, tá, beijo, Tunga. Então, esta é a mesa da Afrodite. E para eu não ficar, Ai, tem que ficar. Pra mim não ficar baixando a cabeça. para eu não ficar com voz do além, só se vendo o meu tronco e a minha mesa, eu vou ficando olhando e vou fazendo, tá? Então, bora lá. Espera, falta o manual. Porque eu hoje estou noutro lugar, ontem houve ritual, então o lugar mudou. A mesa normalmente fica no lugar do ritual e eu ontem fiz o ritual, deixei as coisas
Tenho que mudar tudo aqui. As minhas velhinhas ali também. Peraí, gente. Peraí. Não vou dar cabo disto tudo que ia cair. Ah, tá. Voltou tudo para o lugar. Lindo. Diz? As minhas velhinhas, meus negócios tá ali pronto pra hora do banho. Vou fazer mal logo. Em nome da divina presença eu sou, eu peço a ferramenta que as minhas raízes sejam paradas por manguais junto ao seu coração planetário. Peço que as minhas raízes sejam conectadas às raízes da árvore da vida e curadas no centro da terra. Este que está aqui na leitura, na live, leitura ativa, Mulheres que Correm com os Lobos. A Mãe Gaia peço um par e para por todo o movimento aqui realizado, ancorando a protegendo o propósito aqui manifestado. Sou firme o meu propósito que existe aqui dentro da minha alma. Minha Gaia, meu propósito está ligado ao meu cosmo interno e externo. Tenho que colocar esta folha das ativações aqui, senão... Em nome da minha presença divina, eu sou, eu ativo agora o círculo sagrado da luz e verdade, Arcanjo Miguel, invoca a tua espada azul de proteção, não para me ocultar, mas para afirmar a minha presença, a minha autoridade e o meu caminho. Cria ao meu redor um circuito eletromagnético de 5 km, invulnerável, invencível, inquebrável, nenhuma energia de sabotagem, distorção e interferência pode entrar. Aqui eu não sou invisível, eu sou vista, sou ouvida, sou presença, sou canal claro da luz, eu sou alfa e ômega. A consciência que começa, a consciência que conclui, a sabedoria que me guia, o discernimento que me protege e a força que me sustenta. Que a tua luz azul dissipe toda a densidade, corta todo o laço de anulação, cancela toda a tentativa de opressão, manipulação, fortaleça o meu campo com coragem, verdade e direção. Minha energia é soberana, meu coração é meu altar, minha voz é firme, clara e livre, minha presença é a luz sobre a terra. Este campo está protegido, este trabalho está protegido, este canal está protegido pelo poder da luz, da justiça e da verdade. Sim, é isso, está afirmado, isso está feito. Gratidão. Abrindo o portal da mesa quântica da Afrodite, a sua conexão com a presença divina da luz para na mesa quântica da Afrodite. A sua conexão com a presença divina de todos que estão aqui na leitura ativa, Mulheres que Correm com os Lobos e todos que o cosmo quer aqui incluir na mesa quântica da Afrodite. Vai vir cura. Devido à presença consciência de luz. A comandar fazer uma limpeza na frequência espiritual de cada uma aqui presente, limpando todos os obsessores, vingativos, errantes, cobradores, encostos, com todos os seus nomes sejam lá para o lugar de direito e merecimento, assim como os chips e implantes, magia nociva, mal de inveja, bruxaria negra e oculta da oculta, nocividade, ganhos e ataques psíquicos que sejam também levados para o seu lugar de direito e merecimento, destruídos na luz do Criador. Cima da espada do Arcanjo Miguel. Ativando o Red Heart, ativando o Red Heart, ativando o Red Heart, na frequência espiritual de cada uma aqui presente. Divina presença, consciência de luz é comandado desprogramar e deletar toda a memória da rejeição, exclusão, isolamento vivida por ser diferente. Eu limpo a crença de que há algo de errado comigo por não, por não pensar ou agir como os outros. Eu comando a dissolução do padrão de exilada e libero a necessidade de me diminuir para ser aceita em grupos que não me pertencem. É comandado a desprogramação da necessidade de validação de quem não tem capacidade de me ver. Eu limpo a dor de ter tentado ser um pato quando eu nasci cisne. E é comandado revogar agora todos os contratos de submissão a figuras de autoridade que tentam conter o meu crescimento. Eu me libero da herança e da inadequação. É comandado a limpeza de toda a paralisia, frio e solidão que eu vivi nos meus anos de isolamento. Eu desprogramo a ideia de que a vida é uma luta eterna pela sobrevivência. Comandado a desprogramar o medo de ser traída ou abandonada pelo grupo. Eu limpo a desconfiança que me impede de me abrir a parcerias verdadeiras. Devido à presença, consciência e luz, é comandado a ativar a espada do Arcanjo Miguel.
fazendo essa desprogramação, essa separação energética, até com todos os comandos dados aqui. Está feito, mostra. Como é que chama esta ferramenta? Esfera. Esfera. Tem uma esfera verde. Tô aqui, filho. Aqui, filho. Divina presença, consciência, luz é comandado, trazer diretamente a fonte criadora de tudo o que é. O sentimento e a sensação de que eu parei de pedir licença para nadar. Que eu hoje, eu agradeço ao patinho feio que eu fui, pois a sua resistência ensinou-me a liderar a alcateia que tenho hoje. Eu pertenço a mim mesma e ao meu propósito. Eu não sou mais uma estranha no ninho, eu sou um cisne que encontrou suas águas e sua beleza. Eu tenho permissão para ser grande, para ser vista, para ser amada pelo que eu sou. É comandado que a ativação do meu radar de almas irmãs eu atraio agora as pessoas que falam minha língua, que honram o meu trabalho e que crescem comigo. Eu já sei viver meu dia a dia rodeada pelo meu verdadeiro grupo. Fazer parte é uma bênção e eu sou uma bênção para o meu grupo. Comandado resgatar todos os fragmentos da minha alma que ficaram presos no inverno da minha história. Eu trago o calor da consciência para esses lugares. O meu inverno acabou. Eu floresço na primavera do meu próprio reconhecimento e abundância. É comandado, trazer diretamente a fonte criadora de tudo o que é, o sentimento e a sensação de que eu reconheço a minha verdadeira linhagem espiritual e criativa. Eu sou a dona da minha própria identidade. E que eu já sei como é a sensação de ser valorizada pela minha singularidade. É seguro ser eu mesma e ainda assim pertencer. Divina presença, consciência de luz. Eu ativo agora o arquétipo sagrado da ferradura como proteção, magnetismo e fortuna em movimentos. Que os meus caminhos se abram com segurança. Que oportunidades alinhadas sejam traídas para mim com facilidade. Que toda a interferência invisível que seja neutralizada. Que a prosperidade entre, permaneça e se multiplique ao caminho, protegida e magnetizada pela sorte divina. Ativando o gráfico 20 dias para os registros formados de todos os comandos dados aqui. Gratidão. Ativando o arco-íris. Do arcanjo Metatron. Ativando o arco-íris. Estou ativando o arco-íris do arcanjo Metatron. Integrando todos os downloads. Todos os comandos.
Essa conexão com a presença divina entrega todo o trabalho realizado na mesa para todos que estão aqui na live, leitura ativa, mulheres que correm com os lobos. E todos que o plano cósmico irá aqui incluir na mesa quântica da Afrodite. Eu só ativar a matriz divina em todos os meus corpos e quem está aqui na live, leitura ativa, mulheres que correm com os lobos, em teto multidimensionais, ativando, organizando, requalificando todos os chakras, moléculas, átomos, células, ativando a Kundalini sagrada do chakra central do coração da guerra, estruturando todos os corpos e materializando o trabalho realizado aqui na mesa. Ativando e ancorando a pineal nos 6 filamentos da anel sagrado. Expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos sagrados e limpando os cargos como sómica de luz alinhando, reequilibrando a orientação de todos os corpos em teto multidimensionais, ativando o comando da organização átomo molécula do corpo físico. Cada uma que está aqui na live leitura ativa, mulheres que correm com os lobos, ativando enquanto dorme, fazendo todos os ajustes necessários durante o sono. Código Alves Espíritos ativando, conectando em ponta do meu arquivo. Cada uma que está aqui na live leitura ativa, mulheres que correm com os lobos, da mesa, na Afrodite. Gratidão à Afrodite, gratidão ao TikTok, gratidão à Gi, gratidão à Clarissa, gratidão a todos, conscientes e conscientemente nos uniram. Gratidão, gratidão. E a quem não faço aqui referência. Encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite, encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite, encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite. Arroz, gratidão, vou botar água. Não vou ficar embaçando muito. Rapidinho. Bom, gratidão, feliz dia a todos. Amanhã estaremos aqui novamente a partir das 8 horas da manhã. Tragam os seus livros e eu vou ter... Para a Ruth, que tem um compromisso, eu vou ter que sair correndo porque deu uns desarranjos aqui. Alguma coisa tá indo embora. Então, vou deixar aí. Depois eu vou ver o que aconteceu. Eu espero que não tenha gravado assim no... Espero que tenha... Eu não consigo acelerar as gravações, então... A gente vê. Gente, fiquem com Deus. Até amanhã. E a gente encerra em 5, 4, 3, 2, 1. Com os brilhinhos da Ruth. 0. Fui. Até amanhã. Oi.